Por que não consigo avançar? Não sei se você é daqueles que já começou tanta coisa e não deu certo. Talvez você já começou uma empresa, já começou um negócio, já começou talvez uma fábrica de fundo de quintal. Talvez um dia você disse assim, não, eu vou mudar de cidade, eu vou embora. E de repente, quando você voltou, tu estava pior do que quando foi. Ou então, passa o tempo e você começa a perceber que você sempre está estagnado. Você não consegue avançar. Talvez você observe pessoas ao seu redor crescendo, não apenas crescendo profissionalmente, financeiramente, mas crescendo em desenvolvimento pessoal, crescendo em conhecimento. Talvez você hoje enxerga pessoas ministrando a palavra que lá atrás se converteram muito depois do que você. E hoje essas pessoas elas já avançaram, elas já estão lá na frente. Ou talvez esse avançar não diz respeito a você estar no púlpito, a você exercer um cargo na igreja, mas avançar em conhecer o Senhor. Avançar em intimidade com Deus. Avançar em conhecimento da palavra. E eu talvez esteja falando aqui para muitos que continuam avançando todos os dias. E talvez para você essa palavra, ela não vai fazer muito sentido. Se é que você está contente com o avanço que você está tendo. Mas talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão paradas, estagnadas. Ou, quem sabe, até regredindo. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por isso. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos, parece que as coisas não vão. Aí tu tem aquela sensação assim de que está tudo meio emperrado, tudo meio enferrujado. Pois eu quero dizer para você, você sabe aquele sprayzinho WD-40? É isso, né? O desengripante. O Mário usa muito disso, né, Mário? Deus vai usar um spray hoje para fazer você se movimentar. Amém? Deus vai usar um desengripante na sua vida espiritual hoje, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Abacuque. Eu escutei um vixe. Abacuque, capítulo 3. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Na minha tem. Tem na tua, Everaldo? Não tem? Abacuque. O Jorge está dando uma dica para facilitar. É antes de Sofonias e depois de Naum. Ajudou ou piorou? Mas para você que não está tão craque na Bíblia, Maju, por favor, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Amém? Antes da gente ler, mais uma vez, curva a tua cabeça um pouquinho. O Senhor me fala que tem algumas pessoas aqui muito aflitas. A ansiedade tem tomado conta do teu coração e tu está aflito para resolver algo que não consegue. Pai, em nome de Jesus, acalma agora todo o coração. Tira, Pai, toda angústia, toda aflição, todo medo. Coloca paz, Pai. Naquele dia, Senhor, os discípulos estavam trancados, com as portas trancadas, por medo dos judeus. Eles estavam aflitos. E o Senhor, naquele dia, se colocou no meio deles e disse: paz esteja convosco.
Eu não dou a paz como o mundo dá. Jesus, Ele quer te dar paz hoje. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz verdadeira. Pai, em nome de Jesus, agora abrimos o nosso coração, a nossa mente, nosso entendimento, para que a Tua palavra, ela venha encontrar pouso, terra boa. Que a Tua palavra, Pai, venha encontrar essa terra e venha gerar frutos no nosso interior. Eu abençoo você, abençoo este momento e declaramos já a vitória em nome de Jesus. Amém. Agora sim, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Aleluia. O profeta diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Diga comigo: ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Irmãos, existem coisas na vida que acontecem no dia a dia da gente, que faz a gente parar. Eu me lembro de tantas vezes na minha vida que eu parei, em várias áreas. Tem coisas que acontecem na nossa vida profissional que faz você parar, não tem mais ânimo de conseguir uma coisa nova, de conseguir crescer, de conseguir aprender coisas novas. Existem coisas que acontecem talvez até no casamento. E muitos casamentos, eles terminam, porque os obstáculos começaram a aparecer, os problemas começaram a aparecer, as dificuldades começaram a aparecer, as dúvidas começaram a aparecer, e as pessoas não tiveram força para transpor esses obstáculos. E o profeta está dizendo, mesmo que, ainda que, ele usa essa expressão, mesmo que, ainda que, e ele fala o que é que poderia estar acontecendo. Ele diz, mesmo que não produza a videira, mesmo que não produza, não floresça a figueira, mesmo que a safra de azeitona seja frustrada, mesmo que não haja produção de alimento nenhum nas lavouras, mesmo que não haja ovelhas no curral, e nem boi nos estábulos, mesmo assim, eu exultarei no Senhor, e alegrarei-me em Deus, o Deus da minha salvação. Em outras palavras, sabe o que o profeta estava dizendo? Nada pode me abalar. Mesmo que, ainda que, mas com a gente não é bem assim. Você concorda comigo? Ou você não lembra de um dia em que aconteceu um probleminha na tua vida e você perdeu um dia. Você perdeu um dia porque você discutiu com alguém, porque alguém fez uma acusação, porque alguém te proferiu uma palavra diferente, porque você teve um problema em casa. Então com a gente não é bem assim. O profeta está dizendo, mesmo que, ainda que, eu exultarei. O que é exultar? Eu vou ficar alegre, eu vou ficar feliz, eu vou glorificar a Deus, eu vou dizer, eu vou passar por isso. Não, nós
muitas vezes, não conseguimos ser assim. Ou você consegue todas as vezes? Se você tiver coragem, diga, eu também sou assim. É verdade. É verdade. Irmãos, tem algumas coisas que a Bíblia ela é tão rica e a gente acaba não percebendo as entrelinhas. Eu li um artigo um tempo atrás de um pastor amigo meu, e ele falava sobre o deserto. Não sei se você gosta muito de ouvir ou de ver a previsão do tempo. Quem tem o hábito de ver a previsão do tempo, né? Há bastante gente. Então eu gosto todo dia de dar uma olhadinha na previsão do tempo. Mas quando você ouve a previsão do tempo no rádio ou no jornal, se tiver sol, como é que a mídia chama? Tempo? Tempo bom. Não é? Tempo bom. Aí se tem chuva, como é que fala? Tempo ruim. Então o tempo bom é sol. O tempo ruim é chuva. Eu particularmente não concordo muito com isso. Mas o conceito de tempo bom é dia de sol. Ah, hoje vai dar para a gente fazer aquele jogo lá, porque tem previsão de tempo bom. É. Ah, deu uma semana de tempo bom, eu fiz aquela viagem para a praia, e aí deu uma semana de tempo bom. Então tempo bom é sol. Irmão, você sabe por que existem os desertos? O que é um deserto? Deserto é um lugar árido, seco. Então deserto existe, só é deserto se não houver água. Então lugar que chove, não tem deserto. Amém? Deserto só tem onde não? Espera aí, o que é tempo bom? Sol. Então o que é que gera o deserto? Excesso de tempo bom. Pega isso no teu espírito. Irmãos, quando tudo dá certo, quando tudo dá certo, quando tudo se encaixa, existe uma grande, mas uma grande possibilidade da gente parar. Observe, Deus ele faz o homem, pensa comigo, Deus faz o homem e coloca ele no lugar feio e no lugar bonito. Lá onde que estava Adão, tinha coisa boa para comer? Irmãos, não só coisa boa, mas tinha tudo que eles precisavam. Até o clima era agradável. A água era muito melhor do que a água de um filtro. Pensa comigo. E aí, para ajudar, Deus chama Adão e fala assim, Adão, eu vou esperar os irmãos sentar. Deus chama Adão e fala assim, Adão, é o seguinte, não é bom que você fique só. E faz uma mulher para Adão, irmãos. Aleluia. Tem coisa melhor? Né? Faz uma mulher para Adão. Então Adão, ele estava num ambiente de tempo bom, não estava? Estava. O que aconteceu com Adão e Eva? Caiu. Eu vou esperar um pouquinho. Você sabe, irmãos, que tem coisa na nossa vida que a gente tem que saber filtrar. E às vezes as coisas que a gente acha que são insignificantes, que são inofensivas, são exatamente ali que o inimigo vai botar o seu pozinho. Você sabia que no meio do culto você pode estar sentindo vontade de fazer xixi e tu vai perder a palavra que vai mudar a história da tua vida?
Então toma cuidado, vigia. Vamos continuar. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19. Me perdoa pela colocação. Gênesis, capítulo 19. Vamos ler 2 versículos. O versículo 17. Diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Vou ler de novo. Assim que os tiraram da cidade, um deles, irmãos, é um dos anjos enviados por Deus para tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Então um dos anjos disse: fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da... Não pare em lugar nenhum da... Fuja para as... ou você será morto. Eu quero dar uma paradinha aqui, depois a gente lê o outro versículo. Observe, houve uma instrução ali dos anjos. E não é por acaso que a Bíblia traz isso. O anjo diz assim: vocês precisam observar que vocês têm 2 direções, uma para a morte e uma para a vida. Vocês têm 2 direções, uma que vai levar vocês para a morte e a outra que vai levar vocês para a vida. Mais ou menos uns 30 ou 40 anos antes, Ló pôde escolher. Quando houve ali aquela contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Abraão disse: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló deu uma mirada, assim que a gente fala, né? Deu uma mirada numa planície. E aquela planície era irrigada. Ele falou: eu vou por aqui. Fala comigo, tempo bom. E a Bíblia diz que ele foi armando tenda. Ele foi armando tenda, ele foi armando tenda, ele foi armando tenda. E tu sabe onde ele terminou, Elvis? Em Sodoma. Então a planície, ela normalmente não termina em lugares bons. Bom, o tempo passa, pela intercessão de Abraão, Deus ainda não destrói Sodoma e Gomorra, manda tirar Ló de lá e a sua família. E quando eles estão sendo puxados, literalmente, porque a Bíblia diz que eles estavam enrolando, e os anjos pegaram eles pelas mãos e disseram: não olhes para trás. Não fuja para a planície. Vá para a montanha, senão morrerão. A mesma coisa se repete. Ló estava naquela circunstância porque escolheu um caminho reto, um caminho não reto no sentido certo, reto no sentido não tortuoso. Ló escolheu um caminho fácil. Ló olhou para as circunstâncias e falou: não, se fosse hoje talvez ele diria: eu não vou deixar o meu domingo. Eu não vou perder o meu domingo. Meu time ganhou, eu quero ver os gols lá no Fantástico. Falar em time, final do ano a gente vai fazer uma viagem para Fortaleza. Os entendedores entenderão. Irmãos, escute. Olha aqui. Quando o anjo diz: não fuja para as planícies, ele está dizendo para mim e para você hoje: nem sempre os lugares mais fáceis são os lugares certos.
Nem sempre os lugares mais agradáveis são os lugares certos. Nem sempre as decisões que menos nos impactam são as decisões mais acertadas. Agora, vai lá para o versículo 26. 19, 26. Diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Eu acho que a gente nem tempo não tem para falar sobre a história toda. Mas a mulher de Ló, quando a Bíblia fala olhou para trás, essa palavra no original, ela significa contemplou. Fala comigo, contemplou. Então uma coisa é você passar num lugar, tu dá uma olhadinha. Ó, falei aqui uns anos atrás. Existem coisas que você não pode evitar. É o para-brisa. Você se deu de frente e você olhou. É o para-brisa. Agora, o que você pode evitar é o retrovisor. Então, a mulher de Ló, ela não olhou no sentido de dar uma olhadinha sem querer, porque tropeçou em alguma coisa, achou que tinha visto algo. Não. Ela contemplou. Contemplou o quê? Contemplou uma vida de pecado. Contemplou uma vida em Sodoma. Contemplou uma vida ou numa cidade cuja promiscuidade, numa cidade cujos crimes e violências e pecados na área sexual eram horríveis. O próprio nome da cidade Sodoma vem da palavra sodomia. E a Bíblia diz que o cheiro da cidade, o pecado da cidade chegou a Deus, e Deus disse: eu vou destruir tudo isso. Então o desejo de Deus, escute, o desejo de Deus era destruir Sodoma. E a mulher de Ló faz o quê com aquilo que Deus queria destruir? Ela contempla. A Iana falou aqui uma coisa no início sobre honra, sobre confiança. Eu não consigo colher aquilo que eu não deposito confiança. Ao mesmo tempo, eu colho aquilo que eu contemplo. Irmãos, muitos irmãos nos procuram, eu em especial, tanto a mulher para reclamar do marido, quanto o marido para reclamar da mulher. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Fora da igreja, pastor? Não, dentro da igreja. E na grande maioria dos casos, o problema gerado ali dentro do casamento não é um problema de traição, não é um problema de violência, é um problema de falta de contemplação. É uma dificuldade que nós temos de olhar para o nosso cônjuge, contemplar o nosso cônjuge como a mesma carne que eu. Contemplar a minha esposa e dizer, ela não é uma pessoa diferente de mim, ela é uma só. Então, quando eu contemplo isso, eu entendo isso, eu trago para mim isso, eu colho isso. Só que o inverso também é verdadeiro. Quando eu contemplo aquilo que Deus quer destruir, eu sou destruído. Você entende o que eu estou falando? Quando eu contemplo algo que Deus não quer para mim, eu sou destruído. Porque Deus quer? Não. Porque eu não obedeci o que Ele me falou. Porque eu não caminhei no rumo que Ele me mandou caminhar. E aí, muitas vezes o marido fala assim, pastor, minha mulher é muito chata. E eu não vou duvidar que existe. Porque a Bíblia fala que tem mulher rixosa. Assim como a Bíblia também fala que muitos homens não amam a sua esposa como Cristo amou a igreja.
Então não vamos duvidar de que existem muitos problemas de temperamento, de personalidade, de dificuldade nos comportamentos. Agora, a grande maioria dos casos é a falta de contemplação. As coisas não avançam, por quê? Porque eu ainda não compreendi o valor do respeito, o valor da intimidade, da gratidão. Então, quais foram as dificuldades que impediram a mulher de Ló de avançar? Primeiro, ela teve dificuldade em crer no que ouviu. Para comigo aqui, pensa aqui comigo. Se realmente, eu vou descer um pouquinho. Se realmente ela tivesse acreditado no que disse o anjo, ela teria olhado para trás? Não, irmãos. Seria suicídio. Sim ou não? Então, se ela olhou, Everaldo, é porque ela não acreditou. Ou talvez lá no coração dela veio uma voz, como aquela mesma voz lá do Éden: certamente não morrereis. Lembram? Porque Deus falou que se a gente comer dessa fruta e tocar, a gente vai morrer. Aí vem a serpente astuta ali, a figura do inimigo, e disse assim: ele falou isso? Sim, ele falou isso. E ela diz: certamente não morrereis. Essa mesma voz, irmãos, ela continua ecoando na humanidade. Ela continua ecoando. A maioria das pessoas que não vai para o céu, ou que não estará no céu conosco, é porque ouviram, Gertor, a mensagem, e lá no coração, elas enraizaram uma voz que dizia assim: não é bem assim. Amém? Eu estou aqui nesta noite, no dia 20 de agosto de 2023, para dizer para você: é bem assim. Ele vai voltar. Ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois aqueles que ainda estiverem vivos serão arrebatados para as bodas do Cordeiro. Aqueles que morreram com Cristo não passarão pela segunda morte. É bem assim. O que eu não posso fazer além de ensinar vocês? Eu não posso crer no seu lugar. Irmãos, a Bíblia diz que Ló saiu de Sodoma com a mulher e com as 2 filhas. Então os genros de Ló não estavam no pacote, mas Deus permitiu. E mesmo assim, eles não acreditaram. Então as 2 filhas foram com Ló. Ló caminhou para uma cidade chamada Zoar, que ficava nas montanhas. Mas a mulher ouviu a voz: não, certamente não morrerás. E morreu. Morreu. A gente tem que parar de achar que as coisas vão demorar, porque pode ser hoje. Você já parou para pensar nisso? Se Jesus voltar hoje, se você sair daqui, atravessar a rua, não estou profetizando isso, tá? Calma. E vão se cuidar agora, na hora que vão sair, porque senão vão dizer que o pastor profetizou. Mas se você sair daqui hoje, Deus te chamar, você tem certeza da tua salvação? Não fala nada para mim. Não fala para mim. Pastor, é o seguinte, eu não perco um culto. Amém, glória a Deus, continue assim. Pastor, eu sou dizimista. Amém, glória a Deus, continue assim. Pastor, quando eu não posso ir, eu assisto o culto na segunda-feira. Amém, glória a Deus, continue assim.
Pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Amém, glória a Deus, continue assim. Isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com um fruto. Isso tem a ver com uma obra que é gerada a partir do momento em que você é convencido. A salvação, irmãos, é pela graça que nós recebemos mediante a fé. Fala comigo, fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, sem fé a gente não avança. A mulher de Ló não avançou, ela parou. Pior, além de parar, ela morreu. Um dos principais estágios, alertas para a minha vida, de que a morte se aproxima, não a morte física, mas a morte espiritual, é a estagnação. Quando eu fico parado, quando eu não consigo mais crescer em espírito e em verdade, quando eu não consigo mais ser sal do mundo, ser a luz que o mundo precisa, quando eu não consigo mais sentir a presença do Espírito Santo, é um sinal de que você está parado. É como a dor. Nós não sobreviveríamos por muito tempo se nós não tivéssemos dor. A dor é uma forma do organismo se proteger. Assim vem Deus e fala, eu preciso deixar vocês um pouco com dor. Eu não posso permitir que vocês só busquem as planícies, as planícies, as planícies. Vocês têm que ter uma dorzinha para subir uma montanha. É por isso que Jesus não disse, Ele não disse, venham a mim, porque vocês não terão mais problemas. Ele falou isso. O que é que Ele disse? Venham a mim todos os que estão e... Você cansa andando na planície? Aonde você cansa? Subindo? Montanha. Então Jesus, Ele não diz para mim, eu preciso procurar Jesus porque eu estou de boa. Não, eu vou procurar Jesus porque eu estou cansado e sobrecarregado. E Ele nos conhece. Então se eu quero avançar, irmãos, a primeira coisa, eu preciso fugir das planícies. Fugir. Às vezes, eu não entendo isso como qualquer tipo de acusação, pelo contrário. Às vezes a gente convida alguns irmãos para se envolver mais no ministério. E tem irmãos que estão aqui no culto que eu já tive 3, 4, 5 conversas. E eu disse, irmão, você precisa se envolver, irmão. Você precisa levantar a mão. E parece aqueles Opala. Lembra? Quem teve Opala aí? O Opala no barro. Quem andou no barro com o Opala? É o pior carro do mundo. Ele dança, ele patina. Meu pai teve vários Opala e eu dirigia no barro. Aquilo era uma delícia. Piar, né? Mas o Opala no barro não sai do lugar. Irmãos, muitos de nós estamos que nem o Opala no barro. Motor consumindo um monte de combustível, a temperatura lá em cima, mas a roda não sai do lugar. Aí tu chega no domingo, como tu chega no posto de combustível, o frentista faz o ponteirinho. Segunda ainda está mais ou menos, terça. Chega sábado, está só o pó da gaita. Né? Está em penebico. Aí tu vem no culto, aí Deus fala contigo, aí pela misericórdia, aí pastor veio aqui, eu quero orar. Amém, nós vamos orar com você. Irmãos, isso não pode ser rotina na nossa vida. Não. O Senhor deseja que você avance. Que você avance. Que você avance.
que você avance. Se a gente cai no mesmo buraco várias vezes, a culpa não é de quem fez o buraco. A culpa é de quem não cuidou. Então esse negócio de dizer, pastor, eu pisei na bola de novo. Tá, tu pisou na bola, amém, vem cá, vamos morar. Mas escuta, tu já tinha pisado na bola nesse lugar? Já. Está estagnado. Num pisão de bola desse, tu morre. Eu quero ler 2 textos ainda, a gente vai para o final. Evangelho de Lucas, capítulo... Tomara que... tá certo. Capítulo 9, por favor. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51, 9:51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, eu quero que você tenta se colocar aqui na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Fala comigo, resolutamente. Irmãos, se eu sou convidado para fazer uma viagem, e essa viagem vai ser agradável, eu faço as malas uma semana antes. Sim ou não? Agora, se eu sou convidado a fazer uma viagem que vai me gerar humilhação, angústia, traição, dor e morte, para que lado eu vou? O caminho contrário, certo? Pois não foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele sabia que estava chegando o tempo de voltar ao céu. E ele então resolveu, ele decidiu resolutamente. Resolutamente quer dizer o quê? Com convicção, com firmeza. Ele resolveu algo que não retrocedeu. É agora. Os discípulos até disseram, não, mestre, não, eles vão te matar. Pois é para Jerusalém que eu vou. É para Jerusalém que eu vou. E ele não retrocedeu, ele foi, porque aquele era o caminho. Agora vá lá para o versículo 57. 9:57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus chamou ele? Não, Jesus não chamou. Foi ele que foi lá dizer, eu te seguirei por onde quer que fores. Irmãos, isso existe de monte hoje. Pessoas que não ouviram, não conhecem Jesus, ficam falando, não, eu sigo Jesus. Jesus respondeu para esse homem, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Em outras palavras, Jesus disse para ele, ok, você quer me seguir? Mas você não vai encontrar em mim o que o mundo vai te oferecer. Você vai encontrar em mim alguém que tem um pensamento diferente do mundo. Não sei se ele desistiu. A Bíblia não fala isso.
A outro disse, siga-me. Veja bem, para esse então ele disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus então lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ele não estava dizendo para Jesus aqui, irmãos, que o pai dele, ou a mãe, tinham morrido, ele ia fazer o velório e ia voltar. Não, ele estava dizendo, quando meu pai e minha mãe já não estiverem mais aqui, aí eu tomo essa decisão. Mas por enquanto, eu não vou deixar eles. E Jesus fala, deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus se referia não à morte física, mas à morte espiritual. Lembra do chamado de Eliseu, quando Elias passa e joga a capa? Eliseu diz assim, deixa-me me despedir dos meus pais. Deixa-me beijar os meus pais. Então tem coisa, irmãos, que eu posso esperar e coisas que eu não posso esperar. Seguir Jesus não me dá o direito de esperar que alguém mude de vida. Sou eu que tenho que mudar de vida. Jesus, se Ele me chama, eu não tenho que dizer, não, espera aí, quando acontecer isso lá na minha casa, lá na minha família, lá na minha cidade, daí eu vou para Jesus. Não, irmãos. Não faça como esse homem, faça como Eliseu, aí você vai avançar. Eliseu queimou os aparelhos dos bois, ele sacrificou os bois, ele beijou os pais, e ele seguiu Elias. Eliseu não ficou onde estava, ele avançou. Fala comigo, ele avançou. Versículo 61. A outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, não sei quantos de vocês já trabalharam com arado. Quem já trabalhou com arado aqui? Vários. A Bíblia fala que, Jesus diz assim que quem bota a mão no arado, irmão, se tu botou a mão no arado, quer dizer que tu tomou a decisão. Amém? Então tu não ficou lá, será que eu boto, será que eu não boto, será que eu boto, será que eu não boto? Será que eu boto, será que eu não boto? O que tu fez? Tu botou a mão no arado. Se você já aceitou Jesus na tua vida, você já botou a mão no arado. O arado já é teu. Ele já pertence a você. Se você já botou a mão no arado. Agora Jesus diz assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Eu quero encerrar alertando a igreja sobre isso. Jesus está falando de aptidão. Jesus está falando daquele que é apto e não é apto. Uma pessoa que não é apta é uma pessoa inapta. Se tu vai renovar a carteira ou fazer a carteira de habilitação, lá no teu prontuário, se você passou em todas as provas, vai estar escrito apto. Agora, se tu reprovou lá no psicotécnico, na legislação, no exame de vista ou no volante, vai estar lá no teu prontuário o quê? Inapto. Em outras palavras, reprovado. Isso é sério, irmãos. Olha aqui para mim. Isso é sério. Jesus está falando de quem vai e de quem não vai. Jesus está dizendo, existe uns que até botam a mão no arado, mas
olha para trás. Imagine você, alguém com a mão no arado, o boi puxando, e o cara, o lavrador lá com a mão no arado, olhando para trás. Como é que vai ser essa verga, Ole? Parece que é um bêbado que está... Não, o bêbado está fazendo a verga. Eu quero dizer para você, em Jesus não tem caminho torto. Jesus nos chama para caminhar no caminho, e o caminho é Ele, e Ele não é torto. Ele é reto. Significa, irmãos, que se eu sou apto para o reino, eu avanço. Amém? Se eu sou apto para o reino, eu não fico parado. Se eu sou apto para o reino, eu botei a mão no arado, é hora de olhar para frente. Não é hora de parar, e muito menos olhar para trás. E para terminar, a mesma expressão usada lá em Gênesis 19, olhou para trás, é esta expressão aqui que Jesus fala, olhou para trás. Então, tanto lá quanto aqui, Jesus está dizendo o quê? Aquele que contempla o passado, não é apto. Aquele que olha para as coisas que tem que deixar. Lembra do povo saindo do Egito? Mas e agora? Não tem carne? Os pepinos, as cebolas, se fosse eu ia falar, as melancias, o sagu, né? Irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, com a certeza de alcançar a coroa que me é reservada. Amém? Fique de pé, glória a Deus. Aleluia! Nós não podemos parar. Se estamos parados, já estamos retrocedendo. Se estamos parados, nós não estamos aproveitando o tempo como nós deveríamos estar aproveitando. Se estamos parados, as coisas, elas não estão fluindo como deveriam. A vontade do Senhor, irmãos, não é que fiquemos parados. Primeira Coríntios capítulo 9, a gente não vai projetar aqui, quero ler para você. Paulo, ele escreve aos Coríntios, e ele ensina a igreja, usando a própria vida. Inclusive, quando Paulo vai falar da ceia, lá no capítulo 11, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também ensino a vocês. Você lembra disso? Então, Paulo estava usando o que, Jorge? A própria vida. Amém? Eu não preciso ser apóstolo para Deus usar a minha vida. Você não precisa nem ser alfabetizado para Deus usar você. Basta você estar respirando. Irmãos, tem muita gente que vai parar no hospital, porque Deus precisa de você lá na cama do hospital, porque do teu lado vão internar alguém. Do teu lado vão internar alguém, que você vai falar de Jesus para essa pessoa. E aí quando a gente cai no hospital, a gente começa a falar o quê? Satanás é sujo. É verdade, é sujo mesmo. Mas lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não importa onde você vai estar. Não importa se o lugar que você vai estar é um lugar calmo ou um lugar atribulado. Seja luz naquele lugar. Jesus, ele não era influenciado pelas tempestades.
Ele olhava para a tempestade e falava o quê? Psst. Aquieta-se. E o que o mar fazia? Obedecia. Se eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Se eu sou um pequeno Cristo, eu preciso agir, eu preciso pensar, eu preciso fazer, eu preciso falar coisas que Jesus falaria. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 26, ele diz: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Se tem coisa feia, se tem coisa triste, irmãos, é tu ver alguém sem esperança, sem foco. Se tem uma coisa que destrói a nossa estima, a nossa autoestima, que destrói a nossa vontade de viver, é quando a gente não tem um foco. Eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com o teu crescimento espiritual, o teu crescimento profissional. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar lá em melhorar a tua saúde, em ter mais conhecimento na tua profissão. Sim, amém. Mas o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. E Paulo diz assim: eu não corro como quem corre sem alvo. Nós não podemos correr sem ter convicção de que é lá que eu quero chegar. Se eu vou chegar rico, amém. Se eu vou chegar pobre, amém. Se eu vou chegar com todos os meus membros, a perna, o braço, o olho, amém. Mas aquele é o meu alvo. E eu não posso correr essa corrida sem saber que é lá que eu quero chegar. Porque se eu não tiver convicção disso, irmãos, eu vou mudando as estratégias no decorrer do caminho. Eu vou mudando os pensamentos. E Paulo termina esse versículo dizendo: e eu não luto como quem esmurra o ar. Quem esmurra o ar se cansa, se fadiga. Quem esmurra o ar logo desiste. Nós não podemos ser assim. Ele nos chamou para avançar. Amém? Irmãos, nós vivemos um tempo muito lindo na igreja. Nós vivemos um tempo de muito crescimento na igreja. Conversava ontem com alguns irmãos e eu dizia como a igreja vive um tempo de unidade, de paz, de alegria. Nós não temos que nos contentar com isso. Não se contente com isso. Prossiga para o alvo. Prossiga avançando. Amém? Feche teus olhos. Enquanto nós vamos cantar, deixa Deus falar contigo. Se você quiser, enquanto isso, sair do teu lugar, vir aqui na frente, você pode vir. Depois nós vamos orar juntos. E vamos profetizar um tempo de crescimento na tua vida. Principalmente você que se sente frio. Você que talvez está começando a tua caminhada na fé. Esta noite é a noite que o Senhor quer chacoalhar você. Viestes à terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar. Vamos profetizar isso na tua vida. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso do céu, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Vou pedir aos líderes de célula, venham pôr as mãos sobre esses homens e mulheres. Venham orar com eles. Profetize um tempo de avanço. Profetize um tempo de avanço na sua vida. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, tempo de discernimento vim para naquilo que o Senhor tem te falado. dizer que és vai te meu dar Deus. por meio de sonhos, És de totalmente Ele vai alinhar a tua vida amável, conforme o propósito dele. totalmente Profetize isso na tua digno, vida, em nome de tão Jesus. maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Você pode levantar suas mãos? Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente
Você pode pegar na mão de quem está do teu lado. A Bíblia diz que se nós concordarmos a respeito de algo, isso nos será dado. E a Bíblia também diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ali Ele também estará. E a Bíblia também diz que o que nós ligamos na terra é ligado no céu. E por isso oramos agora em nome de Jesus e concordamos que ficamos estagnados por um tempo. Concordamos que nós não prosseguimos como deveríamos ter prosseguido. E nós aqui concordamos, Pai, que só o Senhor pode nos tirar deste marasmo. Só o Senhor pode nos tirar, Pai, deste tempo de estagnação. E nós queremos aqui te pedir, em nome de Jesus, move as águas. Nos leve para lugares, Pai, que nós nunca imaginamos. Se preciso for, nos leve sim para os leitos de hospital. Nos leve, Senhor, para as encruzilhadas. Nos leve, Senhor, para os terreiros. Nos leve, Senhor, para os lugares de prostituição, Pai. Nos leve, Senhor, para os presídios. Nos leve, Senhor, a conhecer a verdadeira face daqueles que não seguem com o Senhor. Nós não queremos ser inaptos. Nós não queremos ser reprovados. E por isso nós declaramos hoje, Pai, que sim, nós já colocamos a mão no arado, mas nós não olharemos mais para trás. Aleluia. Sim, Pai, nós já colocamos a mão no arado e nós não olharemos mais para trás. Não importa o que vai acontecer, não importa quantas calúnias virão, não importa se você fala em línguas, fala em língua agora. Não importa o que vai acontecer, não importa o tamanho da perseguição, nós não olharemos mais para trás, porque nós não vamos mais contemplar aquilo que não é teu. Nós não vamos mais contemplar aquilo que não é teu. Nós queremos ser aptos, aprovados. Nós queremos ser aqueles que manejam bem a palavra da verdade. Nós queremos ser aqueles, Pai, que podemos olhar e dizer para as pessoas: olhe para nós. Porque nós sim, Pai, temos defeitos, mas nós não olhamos mais para trás. Eu profetizo isso na vida da igreja. Eu profetizo que nós não viveremos mais da maneira como até aqui vivemos, mas nós avançaremos, porque assim como diz o apóstolo Paulo, nós não estamos correndo como aquele que não sabe qual é o seu alvo. Nós sabemos que o nosso alvo é o céu. Nós sabemos que o nosso alvo é o reino de Deus. Nós não seremos como aqueles que esmurram no vento. Não. Nós sabemos como estamos lutando. Eu profetizo força na tua vida. Você aperta na mão de quem está do teu lado e fala: força. Agora aperta e diga coragem. Diga confiança, perseverança. E agora dá um apertão ainda mais forte e fala: fé. Aleluia. Que Deus te abençoe. Vai na paz em nome de Jesus.